primeira fase do ciclo cardíaco, na verdade, é a sístole atrial. Por quê? Porque a corrente elétrica que vai fazer com que o miocárdio se contrai inicia numa região aqui próxima à veia cava superior, no átrio direito, inicia aqui no nódo sinoatrial. Então, nós vamos iniciar a primeira fase do ciclo cardíaco, porque a partir desse potencial, desses potenciais de ação que ocorrem nesse ponto aqui do coração, é que vai se iniciar a contração dos átrios, certo? Então, primeiro os átrios se contraem. Depois, essa corrente elétrica migra para os ventrículos através de fibras especializadas, localizadas aqui entre os átrios e ventrículos, chamadas de fibras de His, né? E espalham essa corrente para o miocárdio ventricular através de fibras chamadas de Purkinje, né? Chamado sistema His-Purkinje. Nós vamos iniciar, de fato, o ciclo, né, pelo início da contração do coração que se dá nos átrios, e depois, cerca aí de 0,15 segundos depois, ele migra em direção aos ventrículos e os átrios já estão relaxando nesse momento. Então, a primeira coisa que vai ocorrer, depois de iniciar aqui o marca-passo do nosso coração, no nódo SA, é a despolarização e contração dos átrios. Isso, portanto, vai fazer com que o sangue termine de encher os ventrículos. Por que termine de encher os ventrículos? Porque eles já estavam cheios. Se vocês lembrarem da lâmina anterior, eu disse que o enchimento ventricular se dá pelo relaxamento das paredes do ventrículo. Isso faz com que cerca de 80% do sangue do átrio, né, migre do átrio para o ventrículo. Então, quando os átrios contraírem, o ventrículo já está quase cheio, vai terminar de encher o ventrículo. Então, durante a sístole atrial, essa pequena contração que dura em torno de 0,1 a 0,15 segundos, né, dos átrios, simplesmente vai fazer com que, de forma agora sim ativa, os ventrículos terminem seu enchimento. Então essa é a primeira fase do ciclo cardíaco, sístole atrial, onde nós temos uma contração dos átrios e o deslocamento final de líquido, de sangue, dos átrios direito e esquerdo para os ventrículos direito e esquerdo através das válvulas tricúspide e mitral, completando o enchimento ventricular. Bom, essa despolarização, essa corrente elétrica aqui que se espalhou pelo átrio e fez com que ele contraísse, ela se propaga em direção então aos ventrículos, fazendo com que eles iniciem sua contração. Isso é feito através aqui de um sistema de fibras especializadas que nós chamamos de His, e depois se espalha por fibras de Purkinje. Vai passar aqui pelo nódo atrioventricular, que nós vamos discutir em um outro momento. Então a segunda fase é a sístole ventricular. Começou com a sístole atrial, agora a contração dos ventrículos, nós vamos chamar de sístole ventricular. Mas nós vamos dividir em duas fases, uma rápida e uma mais lenta. A rápida é chamada de contração isovolumétrica ventricular, ou contração ventricular isovolumétrica. Por que isovolumétrica? Porque no início da contração do ventrículo, observe que os ventrículos estão cheios, né? Não há esvaziamento do ventrículo. Portanto, o volume não se altera. Portanto, iso igual volume. Não há variação de volume. Nesse primeiro momento da contração dos ventrículos, o sangue vai tender, que está aqui dentro do ventrículo, vai querer voltar por onde ele veio, né? Ou seja, voltar para os átrios, já que aqui as válvulas estão abertas. E essa tendência de querer retornar para os átrios vai fazer com que as válvulas tricúspide e mitral se fechem. E daí a pressão interna vai aumentar mais. Então nós temos aqui, com o início de contração, o fechamento das válvulas atriais
o que causa o que a gente chama de primeiro som cardíaco, ou bulha cardíaca, a partir então do fechamento e da vibração que ocorre em função desse fechamento das válvulas atrioventriculares, e a pressão aqui dentro vai aumentando. Então não há variação de volume, mas há uma variação grande de pressão interna do ventrículo. E à medida que essa pressão aumenta, isso vai fazer com que as válvulas das artérias, tanto a artéria pulmonar quanto a artéria aórtica, que estavam fechadas, vai fazer com que elas abram. E ao abrir, então, ocorre a ejeção de sangue por essas artérias. Por isso, fase de ejeção de sangue. O sangue, portanto, vai ser ejetado para o lado direito, sangue venoso, em direção aos pulmões, pela artéria pulmonar, e do lado esquerdo, pela artéria aórtica, sangue arterial. Então, essa abertura das válvulas, aqui da artéria pulmonar e da válvula aórtica, ela se dá por aumento de pressão e vai permitir, então, o esvaziamento do ventrículo e a diminuição do seu volume. Certo? Muito bem, agora, então falamos aqui de uma fase chamada de sístole atrial. A sístole ventricular dividida em duas fases, essa é bem rápida, em torno de 0 a 1 segundo, essa é mais lenta, né? O músculo ele se inicia contraindo e continua a sua contração, o total dura em torno aí de 0,3 segundos, né? O total dessa contração. Então, o primeiro 0,1 segundo é da fase isovolumétrica, os outros 2/3 é da ejeção ventricular, onde há esvaziamento então, do ventrículo. Bom, iniciamos a diástole agora. A diástole terminou a contração aqui, acabou a fase de despolarização, iniciamos a fase de repolarização. Tá? E depois nós vamos discutir melhor isso na parte de eletrofisiologia. Mas, portanto, não há mais a corrente elétrica, há um retorno dos potenciais de membrana e o músculo relaxa. O cálcio, que é importante, né, para a contração do miocárdio, ele para de fluir para dentro do músculo, e isso faz com que, à medida que esse cálcio é retirado por bombas de dentro dos miócitos cardíacos, o músculo relaxa. Então iniciamos a fase de relaxamento ventricular ou diástole. Então na primeira fase da diástole, a mais rápida, nós temos então a fase chamada de relaxamento ventricular isovolumétrico. Observem que à medida que o músculo relaxa, ele esvaziou durante a última fase da sístole. Então, à medida que ele relaxa, nós vamos ter aquela redução da pressão. A pressão que estava aumentando bastante no início, ela passa a se estabilizar, e depois, à medida que inicia o relaxamento, a diástole, portanto, ela diminui a pressão interna do ventrículo rapidamente, e isso faz com que o sangue que fluiu pelas artérias queira retornar de volta para os ventrículos. Esse retorno, a tendência de refluxo do sangue arterial de volta para os ventrículos, vai fazer com que as válvulas, a válvula aqui da artéria pulmonar e a válvula aórtica, se fechem, impedindo então que o sangue retorne. Isso vai causar uma vibração e um segundo som cardíaco que nós chamamos de segunda bulha. Então a primeira bulha ela se dá durante a fase isovolumétrica da contração, por fechamento das válvulas atrioventriculares, e a segunda bulha ocorre em função do fechamento das válvulas arteriais a partir da redução da pressão interna do ventrículo, que se dá por seu relaxamento inicial. Certo? Muito bem. Fechou as válvulas aqui, o ventrículo continua se relaxando e a pressão cai mais ainda. E à medida que a pressão cai mais ainda, vamos para a última fase, a diástole tardia, ou o enchimento ventricular. Vai se dar então, observem que estavam fechadas as válvulas atrioventriculares, e à medida que cai a pressão aqui,
as válvulas atrioventriculares tricúspide e mitral se abrem. E ao abrir, então o sangue passa a fluir do átrio para o ventrículo e, portanto, ocorre um enchimento ventricular de forma passiva, como eu disse. Não há necessidade de contração dos átrios para que isso ocorra, e sim ocorre em função de diferença de pressão entre o átrio e o ventrículo. Muito bem, então ele vai se encher em torno aí de 80% do seu volume total e no final ocorre uma pequena contração. No final não, na verdade no início de um novo ciclo, uma nova despolarização, um novo potencial de ação, uma nova corrente aqui se inicia no átrio direito, se propaga para os átrios, então ocorre a contraçãozinha aqui atrial, fazendo com que o restante do volume dos átrios termine de encher os ventrículos. Iniciamos novamente um ciclo.